Observa aqui o seguinte, quanto maior T, tá certo? Menor essa largura aqui, né? Mais intensa e mais acentuada ela fica, né? Mais alta. Então, quando T tende ao infinito, né, o que acontece? Lembrando que Ft foi calculada dessa integral aqui, né? Certo? T tende ao infinito quer dizer que a integral é entre menos t sobre 2 e t sobre 2, né? Então, esse limite menos ou mais ou menos t sobre 2, que são o limite de integração, vão para mais ou menos infinito. E aí você tem o limite dessa função, quando t tende para infinito, tá certo? É a integral disso aqui. Isso aqui está aqui em a identidade. O que quer dizer? A função delta, né? É a integral no tempo, é delta do argumento. O argumento aí, no caso, é ômega menos ômega', certo? E é 2π vezes delta, né? 2π delta. Certo? Então, se t é muito grande, tá certo? Então, essa função tem esse comportamento, né? E a integral nesse limite, né? É a integral essencialmente da função delta, que dá 2π. Tá? Que é 2π vezes a integral de delta, que dá 2π, né? Agora, vou mostrar que ela vale a qualquer que seja t. Está mostrando para t muito grande, certo? Tá? É fácil, certo? Não é difícil, né? Então, vamos integrar aqui, né? Ft, tudo faixa de frequências. Né? Aqui está a diferencial. Aqui está a definição de Ft, que no fundo é o resultado dessa integral aqui. Certo? Troca os limites, né? Integração. Certo? Vai ficar dt de um lado, depois integral em d ômega. Isso aqui é o quê? 2π delta de t, no caso. Né? Integral de exponencial de j, qualquer coisa vezes t. Aliás, j, função de integração, né? Variável de integração. Né? Vezes t vai ser delta do que sobrar aqui, que é esse t aqui. Né? Então, isso aqui vai dar 2π. Tá? Então, a gente mostra aqui, está mostrando aqui agora, qualquer que seja t, a integral dá 2π. Naquela nossa conta de padeiro daria certo, né? A área dá 2π realmente. Aquele triângulozinho lá, certo? Então, essa é a propriedade dessa função que resultou lá na... essa função aqui, né? Tem essa propriedade importantíssima, né? Então, aí que a gente observa, né, ou seja, nossos detectores eles não respondem frequências lógicas, né? A menos que tenha situações especiais. Né? A gente está falando de detectores que têm resposta em nanosegundos, certo? Às vezes milissegundos, depende do sistema. Depende, você está com o osciloscópio, bota 1 mega ohm, tá certo? Aí sua resposta do detector fica muito lenta, né? É o RC do circuito que cai muito. Né? O detector tem uma capacitância pequena, mas com a resistência que você coloca, você perde a resposta, fica lenta. Né? Então, esses são os tempos típicos, certo? Então, observe, se você olhar deixa eu só assinar algumas observações aqui. Se você tem uma fonte altamente coerente, tá certo? Porque a fonte tem uma largura também. Depende de... Né, um laser tem uma largura espectral, tá certo? E isso é sempre satisfeito, ou seja, a largura é menor do que gigahertz, certo? A largura espectral. Ou seja, os tempos, né, que são associados a essas larguras, né, são dados em nanosegundos, certo? Ou bem menos, né, picosegundos talvez, certo? Nossos detectores convencionais, usados para medição de absorção, eles não respondem nessa rapidez, certo? Então, seguramente, tá certo? O tempo T, ou seja, o tempo T de resposta do nosso detector é muito maior que os tempos que dão a largura das absorções atômicas e moleculares, que são os tempos de colisão, tá certo? E muito maior que o tempo de coerência, que dá a largura da fonte, que está excitando o seu material. Certo? Então, isso aqui é sempre verdadeiro, né? Então, quando isso é verdadeiro, o que acontece? A distribuição espectral da amplitude do campo, tá certo? E daquela função exponencial que está lá na nossa expressão integral, tem um comportamento, tá certo? Se a frequência é muito maior, né, do que a concentração de frequências da função Ft. Se você for olhar aí, tá certo? Você teria esse tipo de coisa. Você vê, essas são as funções envolvidas, tá certo? Opa.
as funções envolvidas, né, naquela integração lá. Essa é a função que tem uma parte de atenuação, tem uma exponencial lá que aparece, né? E aqui está a função que dá mais ou menos o comportamento do seu laser, né? Tem uma largura aí, né? Então, essa largura aqui é inversamente proporcional ao tempo de coerência, certo? Que é muito menor do que T. Certo? Então, essa largura aqui é muito maior, certo, do que essa largura da função sinc, digamos assim. Isso aqui é a função sinc, mostrando assim, no caso, né, de um tempo ter 10 vezes os tempos de coerência e o tempo de colisão. Olha como ela é concentrada em relação ao resto, certo? Então ela é praticamente, ou seja, multiplicar por essa função é calcular todo mundo na frequência onde na frequência onde a função ft é máxima, né? Você multiplicar por E de ômega' é pegar ômega' e fazer igual a ômega, porque fora de ômega' igual a ômega, o produto dá zero, certo? Praticamente, né? Então essa função é praticamente função delta. Certo? Então é isso que a consequência de você ter um sistema aqui responde lentamente, é que quando você faz o produto, isso aqui é o que representa a resposta do seu detector, certo? Em relação às grandezas físicas envolvidas, que variam com a frequência desse jeito, né, com larguras de gigahertz ou mais, certo? Então isso aqui comparado com isso, é muito mais distribuído, né? E, ou seja, efetivamente, todas as grandezas podem ser calculadas em ômega igual a ômega'. Se você olhar para a expressão integral, tá certo? É isso que nós temos. Nós tínhamos, né? Vamos olhar aqui para a expressão original que nós tínhamos antes, tá certo? Nós tínhamos isso aqui, ó. Essa expressão aqui, deixa eu aumentar um pouco. Nós tínhamos produtos dessa distribuição de frequência, dessa grandeza, que ela ocupa uma região espectral muito maior do que o detetor ocupa, que ele é muito mais concentrado por causa dessa questão, certo? Tínhamos isso aqui, integral em d ômega de ômega', né? Certo? E aqui nós temos a função ft, vou botar aqui embaixo, né? De ômega', né? Ele tem toda a parte depende de ômega', algo semelhante que depende de ômega, né? E aqui você tem a função ft, que em relação às outras funções, todas essas outras, ela é muito mais concentrada. Então, para todos os efeitos, tudo pode ser calculado, né, na frequência ômega'. É a propriedade da função delta, né? É isso aqui, ó. Se você tem duas funções, tá certo? F de x. Vou fazer assim exatamente como está lá. F de ômega, né? Delta de ômega menos ômega', né? Ou qualquer função sem ser delta, função qualquer, chamada de g, certo? De ômega, né? E se você plotar as duas funções, você observa que f é uma função que varia desse jeito, como é no nosso caso, e g é uma função que faz isso, qualquer que seja g, certo? Então, para todos os efeitos, eu posso calcular só o produto em ômega igual a ômega', né? Aqui estou fazendo a função de ômega, aqui está exatamente aonde a função g é máxima. Então, essa integral de cima pode ser escrita assim, né? F de ômega', integral do que sobra, né? De g de ômega menos ômega' de ômega. Se essa função for normalizada, é igual a 1, né? É isso que a gente está fazendo, né? A gente pegou, calcula toda a função, todo o resto na função em que isso aqui é máximo, e só integra essa função, né? A variável lá, né? Então é isso que nós temos aqui, essencialmente, né? Faz ômega igual a ômega', isso aqui dá 1, tá? Dá 1. Esse fator vai embora, né? Tá? Faz ômega' igual a ômega, né? Ou seja, isso aqui, essencialmente, vai dar o quê, né? Vai dar isso tudo sai da integral, certo? Fazendo ômega' igual a ômega. Isso aqui também, certo? Esse aqui já deu 1, né? E integra a função ft. Quanto é que dá na integral da função ft? 2π. Tá? Então, isso aqui vem para cá, é zero conjugado, né? De ômega, certo? Quando combinar com isso, vai dar módulo quadrado, certo? Esse menos j beta vai combinar com isso e vai cancelar, certo? E aqui você vai ficar alfa de ômega com alfa